galera, beleza? Então, esse vídeo vai trabalhar as questões relacionadas ao absolutismo inglês e a introdução do sistema político que até hoje vigora na Inglaterra, que é a monarquia constitucional parlamentar, né? Na verdade, vocês sabem que hoje a Inglaterra ela é governada pelo primeiro-ministro, né? E por um parlamento. Embora haja a figura da Elizabeth II, que é a rainha, né, e tem a família real. Como esse sistema foi instalado, é justamente o que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Né? Como a gente vai chegar nessa monarquia parlamentar, como de um absolutismo, a gente vai ter uma série, né, do que nós chamamos de revoluções inglesas, que ocorrem no século XVII, né, com alguma influência aí do pensamento de um camarada chamado John Locke. Vamos tacar pau aí. Rapaziada, a primeira coisa que você precisa entender é que o rei na Inglaterra nunca teve vida fácil. O absolutismo inglês ele foi um dos mais complicados para se instalar, né? Por quê? Porque lá sempre houve uma nobreza muito arraigada ao poder político, né? Que não aceitava as determinações e imposições de um monarca. Talvez a primeira grande treta que a gente tenha na Inglaterra é a questão da Carta Magna, que foi assinada totalmente a contragosto pelo João Sem Terra. Mas vamos entender o que é essa Carta Magna e em que contexto isso se deu. Se você olhar para o ano disso aí, você vai ver que nós estamos falando de 1215, né? Então, século XIII, o que vigorava no século XIII na Europa? O feudalismo, né? E no feudalismo, como a gente sabe, né, a gente já está na Baixa Idade Média, o sistema feudal, né, ele já está em crise, já não tá, já passou do apogeu do sistema feudal, a gente já começa a perceber um movimento pela construção de um Estado nacional em algumas regiões, mas o feudalismo ainda vigora na Europa. O que acontece? Dentro desse sistema feudal, né, do feudalismo inglês, esse cidadão aí, esse rei chamado João Sem Terra, o irmão de Ricardo Coração de Leão, esse cara ele começa a impor uma série de determinações a seus nobres, né? E esses nobres acabam se unindo e entrando em guerra contra o rei. É uma guerra civil na Inglaterra, né, dos nobres contra o rei. E esses nobres vão vencer os exércitos do rei e vão forçar esse rei a assinar a Carta Magna. O que diz a Carta Magna? Que o rei não vai poder fazer o que bem entende, né, que não vai existir a possibilidade do rei mandar de forma absoluta, como era a vontade de João Sem Terra, né? E aí, como você pode ver aí no slide, né, alguns princípios são muito importantes. Há quem diga, inclusive, que a Carta Magna é uma das precursoras dos direitos do homem e do cidadão, né? Então, porque você veja aí, nenhum homem livre poderá ser preso sem julgamento, a instituição do habeas corpus, que é aquela ideia de todos, né? De você pode responder ao processo em liberdade, o princípio da presunção da inocência, a ideia de todo mundo é inocente até que se prove o contrário, né? Rimando aí com a ideia do habeas corpus. Para pagar imposto era necessário haver representação, no taxation without representation. Aquela ideia que inclusive os colonos norte-americanos depois vão usar lá no segundo congresso da Filadélfia, né? Na verdade no primeiro congresso da Filadélfia, desculpa, né? Nessa ideia da representação junto. Agora é importante que você entenda que a Carta Magna ela faz o quê? Né? Ela dá um toque muito forte aí para os reis da Inglaterra, que lá a nobreza não vai aceitar essa questão de absolutismo de uma forma muito tranquila. Bem, mas como nós sabemos, o absolutismo ele foi imposto à Inglaterra, né? A gente tem o absolutismo inglês, né, que é o absolutismo da dinastia Tudor, né, que vai da isenção da carta do ato de supremacia, que a gente já vai falar sobre ele, até o final do período Stuart, né, que é quando o Guilherme de Orange assina o tal do Bill of Rights.
Mas é importante que você entenda que absolutismo mesmo, a gente vai ter aí com Henrique VIII e Elizabeth I. Né? Depois disso, né, quando os Stuart sobrem o poder, isso muda. Mas calma aí que eu estou tendo aqui estou dando spoiler direto da aula. Vamos tocar o barco aqui, vamos devagar. Vamos por partes, como diria Jack o Estripador. Para a gente entender a formação e a ascensão dos Tudor, a gente precisa entender a Guerra das Duas Rosas. Cara, qual é o contexto da Guerra das Duas Rosas? A Inglaterra saía da Guerra dos 100 Anos, né? Disputando ali o trono francês, né? Disputando o trono da França. A Inglaterra vai entrar nesse quiprocó aí com a França durante 116 anos, até aparecer a grande heroína Joana d'Arc e dar a vitória da Guerra de 100 Anos aos franceses. Bom, a Guerra dos 100 Anos acaba em 1453, 2 anos antes do início da Guerra das Duas Rosas. O que acontece? A Guerra das Duas Rosas, né, por que a gente chama isso? Por causa do símbolo, né? Como você pode ver aqui na figura, a gente tem a rosa vermelha, Lancaster, e a rosa branca, que é a família York, que é o brasão dessas famílias, né? Então seriam as duas rosas, a Guerra das Duas Rosas, por causa dos brasões. Ok. Como é que essa crise vai começar? Ela começa quando o rei Eduardo III morre e Henrique VI ascende ao trono. Ele ascende a princípio, isso é meio enrolado, tá? Porque ele vai a princípio ter o apoio dos York, mas logo os York vão entrar em guerra contra ele. E aí quem vai partir em defesa dele, de Henrique VI? Os Lancaster. Então, na verdade, a gente vai ter aí uma disputa entre os Lancaster e os York no que diz respeito ao apoio do Henrique VI. Né? Quando a guerra ela de fato se instala, a gente vai ter os Lancaster defendendo o Henrique VI e os York querendo combater, né? Querendo derrubar esse cara, o que vão conseguir fazer inclusive, né? E isso vai gerar uma baita de uma guerra civil. Bem, como é que essa guerra vai ser resolvida? Né? A gente vai ter ascensão de um, ascensão do outro, morre um rei, nasce outro, vem o herdeiro, vem o filho. Um rolo que você não precisa saber, que nunca caiu no vestibular. Mas, né, como é que o quiprocó vai ser resolvido da Guerra das Duas Rosas? O que acontece é o seguinte, né, como está ali, ó, em 1483, 2 anos antes do fim da guerra, os Lancaster vão entrar em acordo com os York e vão lançar o nome de Henrique Tudor, certo? Para o reino, para a coroa, né? E o Henrique Tudor, com o apoio dos Lancaster, consegue vencer os York e assume o trono em 83. Só que tem um detalhe, obviamente que os Yorks não iam aceitar isso. Então, como essa querela é resolvida? Henrique Tudor vai se casar com Isabel York. E aí a gente vai ter a junção da casa Lancaster, né, que apoia o Henrique Tudor, nesse casamento com a Isabel de York, gerando a dinastia Tudor. Por isso você vai ver que o brasão da dinastia Tudor é a junção da rosa vermelha dos Lancaster com a rosa branca dos York. E é na dinastia Tudor que a gente vai ter, de fato, a concretização do absolutismo inglês. Não com Henrique VII, mas com Henrique VIII, que a gente já discutiu isso lá na nossa aula de reforma protestante. Né? A gente viu aí por questões pessoais, porque queria se casar, porque Henrique VIII queria se separar de Catarina de Aragão, queria se casar com Ana Bolena, aquele lance todo, aquela nhaca braba toda lá. A gente vê que ele, para resolver essa questão e também para resolver as questões relacionadas à crise econômica, acaba implantando o ato de supremacia. E esse ato de supremacia não só gera, né, o nascimento da Igreja Anglicana, como faz com que Henrique Tudor tome para si todas as terras que pertenciam anteriormente à Igreja Católica. Então ele vai fazer com que a família real absorva grande parte das terras da Inglaterra e vai ser o ponto-chave da centralização monárquica. Então, na verdade, com o ato de supremacia, a gente concretiza o absolutismo monárquico, né? Com Henrique VIII.
E a gente vai ter mais um governo onde esse absolutismo não será muito questionado, que é o governo de Elizabeth I, né? Que é a sucessora do trono. Na verdade, quando Henrique VIII morre, vai assumir o seu filho Eduardo, mas vai ficar acho que menos de 15 anos no poder, morre sem deixar herdeiros, aí vai assumir Maria I, a meia-irmã dele, né? Também vai sair, no final das contas, quem vai tocar de fato o governo inglês é Elizabeth I, né? Muito conhecida por desenvolver de forma bastante forte o mercantilismo inglês, né? Através de uma série de investimentos na marinha, né? Principalmente depois que, com Elizabeth I e esse investimento na marinha inglesa, os ingleses conseguem derrotar a marinha espanhola, conhecida como Armada Invencível, né? Só que Elizabeth I não deixou herdeiros, né? E como ela não deixou herdeiros, a tal da rainha virgem, né? Ela falou que não ia casar com ninguém porque já era casada com a Inglaterra. Então, como ela não deixa herdeiros, vai assumir o trono Jaime I, né? Que era parente dela e também era rei ali da região. Então, o que vai acabar acontecendo? Com a morte de Elizabeth I, vai ascender o trono os Stuart. E é justamente com os Stuarts que vai começar as grandes revoluções inglesas, que a gente vê na segunda parte dessa aula.